pessoal, tudo bem? Eu me chamo Franklin e vamos a mais uma aula da nossa lição de número 2 do Juvenis. Antes de mais nada, queremos agradecer aos patrocinadores, ao Chiquinho Sorvetes e ao Lírio Recepções. E desde já também, antes de iniciar esse vídeo, que você dá um like lá no nosso vídeo, compartilha e ativa o sininho para que o YouTube vá e notifique você quando nós lançarmos vídeos novos no canal, ok? Então vamos lá. A nossa lição, ela tem por título A Morte e o Estado Intermediário da Alma, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a morte, né? Coisa que muita a nossa humanidade, até mesmo nossos jovens, né? Enfim, as demais pessoas temem muito, né? E o nosso texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versos 23 e 24, que diz o seguinte: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E a nossa leitura em classe se encontra em Lucas, no capítulo 16, dos versos 19 ao 31. E como primeiro tópico da nossa lição, diz o seguinte: a morte para os que creem, né? Ou seja, a morte para aquelas pessoas, né, que morrem em Cristo, né, como nós que cremos no nosso Senhor Jesus, que cremos na sua maravilhosa palavra, né, que lemos e cremos nessa palavra. Nós vamos falar da morte dessas pessoas, né, que morrem, né. Nós temos o costume de dizer nas nossas igrejas, né, aquelas pessoas que morreram com Cristo, né, que morreram abraçadas com o nosso Senhor Jesus, né. Então, as Escrituras Sagradas falam a respeito da morte física, ou seja, do cessamento da vida terrena. Ou seja, essa morte natural, né, do qual você está, quando a pessoa está em vida, né, e por alguma fatalidade, seja ela uma doença ou um acidente, né, de moto, de carro, de trânsito, enfim, né, nós venhamos, a morte, as Escrituras vêm dizer exatamente através dessa morte, né, no caso, quando uma pessoa que morre em Cristo, né, que morre em Cristo, né, por algum acidente, né, alguma fatalidade, como eu já havia dito, né, essa pessoa, ela vai para um local de descanso, né, para aguardar aquele grande dia, né, coisa que nós estudamos na nossa lição anterior em escatologia, que nós iremos aprofundar mais nesse assunto, né. Lembrando que na nossa última lição nós abordamos dois tipos de escatologia: a escatologia intermediária e a coletiva. E nessa lição nós iremos focar na intermediária, correto? Então, assim, para quem é salvo em Jesus Cristo e crê na palavra de Deus, a morte é compreendida como acesso que nos levará à presença do Senhor. Ou seja, a morte para nós cristãos nada mais é que um acesso, né, digamos assim, um passaporte para nos encontrarmos com o nosso Mestre Jesus Cristo. E o nosso tópico 2, ele vai abordar a morte física e espiritual. E na lição, né, o texto diz o seguinte: a palavra de Deus diz que a morte física é o término da vida do corpo humano. Logo, o corpo volta à terra e o espírito a Deus. Então, o corpo, né, que é essa carne aqui, né, que nos leva ao pecado, né, que tem desejos, né, que são contrários ao espírito, ele volta ao pó, diz aqui no versículo, né, é a nossa lição, né. Já o nosso espírito volta para o Senhor, né, que é a porção do Senhor deixada dentro de cada um de nós, seres humanos, né. E indo mais adiante, na morte espiritual, não podemos esquecer que a morte é o resultado do pecado cometido pelo ser humano. Ou seja, lá no início, né, quando Adão e Eva pecaram, né, a morte, ela é dita como uma maldição para nós humanos, né? Ou seja, é o que deve ser passado, entendeu? Decorrente desse erro no começo, né? E só para ressaltar também o ambiente cristão, né? Vamos colocar assim dentro das nossas igrejas, enfim, né? Amigos, né, que servem a Deus, né? E hoje estão desviados, né? E nós temos o costume de dizer, né, que essas pessoas estão com uma morte espiritual, né? Ou seja, quando a pessoa perde o prazer de fato de servir ao Senhor, ou seja, a pessoa ela está viva, né? Viva, né, com a sua alma, esses sentimentos e tal, né? Demonstrando o seu carinho, lendo às vezes, muitas vezes até leem a palavra, contudo o espírito está morto dentro delas, né? O espírito não consegue, né, expandir, né, mostrar o que ele quer, que é adorar o Senhor, né? Lembrando que o Espírito é a porção do Senhor dentro de cada um de nós. Esse Espírito, ele almeja servir ao Senhor, adorar o Senhor, né, da beleza da sua santidade, né? E o nosso item 3 da nossa lição vem abordar o estado intermediário, ou seja, é a doutrina que se preocupa com o período compreendido entre a morte física e a ressurreição dos mortos. Ou seja, os mortos será aquele período, né, que nós estudaremos mais à frente na nossa lição, né,
no qual o nosso Senhor Jesus, quando vier, a palavra do Senhor diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, esse estado intermediário ele vem estudar essa parte, né, do ato em que o ser humano, o servo de Deus, né, morre, né, até esse grande dia no qual os mortos ressuscitarão primeiro, né. O que podemos afirmar, por equipamento das Escrituras, é que o espírito e a alma de todos os mortos estão no lugar intermediário onde aguardam a ressurreição final, ok? E puxando um pouco mais essa ideia, né, temos umas teorias também muito comuns e comentadas também no nosso meio, né, cristão, religioso, né, enfim, né, que seria do purgatório, né, que é uma doutrina católica, né, no qual eles entendem o seguinte: o processo de purificação é um processo de purificação antes de tornar-se apto para entrar na presença de Deus. Ou seja, é algo que a palavra de Deus, né, no qual que nós cremos, né, pentecostal, nossa doutrina pentecostal, né, da Assembleia de Deus, nós não cremos nessa situação, né, do ser humano ir para um local, ele sendo fiel ou não, ficar no local e ter, digamos assim, uma segunda chance, né, para poder ter acesso ao Santo dos Santos, né, para realmente ter o real encontro com o nosso Deus. E temos também, né, segundo o Espiritismo, a reencarnação, né, que diz o seguinte, né, que ensina que é possível comunicar-se com o espírito de pessoas falecidas por intermédio de um médium, né? Ou seja, é uma pessoa que é seleta, né, separada, no qual as pessoas entram em contato, né? Algumas pessoas até chegam a pagar valores, né, em dinheiro, né, para essas pessoas entrarem em contato com pessoas que faleceram, com parentes, né, entes queridos, enfim, para tentar um contato com eles, com a vida após a morte, né, que é conhecida, né? E temos também o sono da alma, né? É a crença de que a alma permanece em um estado inconsciente até a ressurreição, ou seja, que a pessoa está quando a pessoa ela morre, né? Eles entendem essa teoria, eles tendem a dizer que o sono da alma seja quando a pessoa ela morre, né, esteja dentro do caixão lá descansando, né? Até que o Senhor venha buscar, né? Coisa que, como nós queremos, né, não existe, né? As pessoas, como nós já lemos, né, o ser humano quando morre, né, ele vai para um estado intermediário, aguardar a volta do Senhor. E o nosso item 4 vai falar sobre a morte eterna, né? A palavra de Deus diz que o destino final dos ímpios é a morte, né? Trevas, exteriores, choro e ranger de dentes e fornalha de fogo. A sentença pior do que essa, né? Do que passar a sua eternidade, né, longe do nosso Deus, né? Do nosso Deus Criador, né? Acho que não existe coisa pior que essa, né? Então a morte eterna, ela vem falar a respeito daquelas pessoas da qual morreram sem crer no nosso Senhor Jesus, né? É por isso, então, enfatizamos a importância, né, de nós pregarmos o amor de Deus para essas pessoas, né? Porque a morte eterna, ela vem, ela existe, e é quando o Senhor, ele excomungará, né, de fato, eliminará de fato o pecado, né? O pecado, ele entrará em extinção junto com todas as suas paixões, né? A prostituição, malícia, né? Fornicação, tudo, pornografia, tudo será aniquilado da face da terra, e nós teremos um povo seleto e limpo, né? Então a morte eterna será uma espécie de purificação que o Senhor irá fazer entre os que creem no Senhor Jesus e os que não creem, ou seja, entre o santo dos santos, né, entre as pessoas que creem no Senhor e o pecador. E para concluir a lição, né, como nós falamos, né, hoje nós falamos só para resumir, né, em rápidas palavras, né, que foi tratado na lição, né, de que o ser humano, a partir do momento em que ele morre, né, ele vai para o que nós chamamos de período intermediário. Do que se trata, né? Da morte do ser humano até a ressurreição final, ok? E lendo a nossa conclusão, a morte é um inimigo vencido, um adversário derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não há nada que impeça, nem a morte mesmo foi capaz de vencer o nosso Senhor Jesus, né? Portanto, eu quero abrir uma ênfase aqui, né, para nós, né, você cristão, né, como servo do Senhor, leitor nato da palavra do nosso Deus e, claro, né, que atende ao nosso pedido, né, de assistir essas videoaulas do nosso canal EBD Núcleo, né. Queria frisar que você pregue o Evangelho do Senhor, use suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim, Snapchat, enfim, use isso para divulgar o reino do Senhor. Queria deixar um versículo para ressaltar, só como apoio, diz assim, Marcos 16,15, e disse Jesus,
ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa missão, amados. Então, vamos à frente, pregar o evangelho do nosso Senhor e até a próxima lição, amigão. Tchau.